Então, essa é uma lasanha num plástico que foi posto no forno, não foi no micro-ondas, mas queimou. Olha aí, ó. E eu pensei que eu estava batendo foto, mas na verdade eu filmei. Escutem o que que eu estava falando. Isso nem sabia que estava filmando, mas é exatamente o que não comer. E foi comido por um jovem. E vocês vão observar aqui o canto do plástico está totalmente deformado. E plástico tem várias substâncias disruptoras endócrinas que comeu queimado, lasanha. Então, isso aqui é exatamente o que não comer. Está aí a outra foto. Bom, e lasanha também tem pessoas que faz com leite. Então, aqui também, além do leite ter esse tratamento UHT, ele tem hormônios que as grandes criações dão, que é essa a somatotropina bovina, que é para o boi inchar. Ele incha, é um hormônio mimético feminino, porque é para o boi inchar. Então, ele incha, porque na hora de vender, o cara está vendendo gado por leve, ele está vendendo água por carne, né, pelo preço de carne. E também as outras mudanças reversíveis pelo calor, mas que acontecem também. E, novamente, lá vai irritar o intestino, passar pelo intestino que já está irritado e vai para a corrente sanguínea, o que não era para ir. Então, esse é um review, gente, olha, agora eu não estou vendo a data aqui, mas ele já está falando o seguinte, que a permeabilidade intestinal é uma mudança biológica que ocorre antes do nascimento de uma doença autoimune. Então, não adianta você tratar a doença autoimune se não trata a alimentação da pessoa. Como eu falei antes, sempre tem uma problemática alimentar por trás da doença. Sempre tem. É raríssimo o caso, quando, mesmo genético, porque o próprio hábito alimentar pode modificar sensivelmente a sua genética através da epigenética. Ou seja, a epigenética impede que aquele gene se expresse. Então, você tem aquele gene daquela doença, mas ele nunca vai se expressar. Se ele nunca vai se expressar, a doença nunca vai aparecer. Ao passo que, às vezes, com uma alimentação equivocada, acelera essa doença aparecer. E quais são os sintomas que a gente tem do leaky gut que não tem nada a ver, às vezes, com o intestino? Tem algumas relacionadas ao intestino, mas você pode ter problemas da área otorrinolaringológica, está ali a tireoide, à direita, na pele, nas juntas, olha lá, a artrite reumatoide da doutora Terry Walls. E a fadiga adrenal, também é um caso. E o hormônio, um dos hormônios da tireoide, agora não sei dizer qual deles, se é o T3, T4, TSH, se é o pré-hormônio, não sei qual deles, é semelhante ao glúten mal digerido de algumas pessoas, que é o sistema digestivo de cada um também é diferente. Então, ele ataca a tireoide porque ali ele encontra uma estrutura química semelhante àquela que ele aprendeu no intestino, que é nefasta. Então, ele encontra na tireoide e diz, aquela substância está aqui, peraí, deixa eu atacá-la. Ataca e ataca a tireoide. É uma doença autoimune. E aqui são as várias IGs que você testa, são os anticorpos dos órgãos e tecidos, são os testes que a gente pode fazer para ver aonde que está o nosso problema. Bom, aí a gente vem aqui para os alimentos recomendados. Existem várias dietas, e qual que é as da moda, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que cada um tem que usar a sua intuição, a sua sensibilidade e a sua experiência. E analisar, olha, isso aqui não está fazendo bem para mim. Posso até experimentar, mas olha, desse jeito não deu certo. Assim não ficou bom. E vamos experimentando cada um a sua moda. Existe a dieta cetogênica e existe a dieta de baixo carboidrato.
Também existe uma intermediária. Eu gosto das coisas mais intermediárias, sendo que alguns alimentos estão fora, ou seja, esses são proscritos mesmo. Por exemplo, o glúten tem que ser proscrito. E o dairy tem que ser, os laticínios também tem que ser. Eu vou depois também explicar melhor, se der tempo, esse problema do leite para adultos. O leite para adultos, seres humanos adultos, é um escândalo, é um absurdo, a gente não deve consumir. Mas aqui, por exemplo, à esquerda, vocês estão vendo que existe uma pirâmide mostrando os alimentos que a gente deve consumir e mais ou menos a quantidade. Isso eu já não sou assim tão restrita. Eu, por exemplo, não como carne, então eu como muita proteína vegetal também. Eu como peixe, mas não como carne de sangue quente. Animal de sangue quente eu não como nada há séculos. Eu como ovos, que eu sou louca por ovos, e porque o que que acontece? Eu vou voltar aqui já, eu vou voltar aquele livro já. O que que acontece? De acordo com o tipo sanguíneo que você tem, existem coisas que você tem necessidade. Eu sou o tipo O, então eu sou o tipo que combina e eu tenho mesmo, já fiz a experiência, e eu tenho que comer ao menos 3 vezes por semana uma proteína mais consistente, porque eu comecei a sentir falta. Então, não adianta também a gente fazer uma coisa, vamos dizer, totalmente radical, porque pode trazer doenças. E a gente tem exemplos disso. Aí o que acontece? A pessoa vai para o radicalismo, depois ela adquire uma doença ou ela fica insatisfeita, aí ela vai lá para o carnívoro, vai ser carnívora absurdamente. Então, a pessoa passa do 8 ao 80. Isso tem muitos exemplos que eu não tenho tempo para contar aqui para vocês, mas eu assisti uma palestra inteirinha sobre isso de uma pessoa que aconteceu isso, uma norte-americana. Depois você tem aqui, por exemplo, quem tem sangue A, ele já suporta melhor a falta da carne. E não precisa, basta frutas e vegetais. O tipo B já tem um pouco mais de tolerância ao trigo, a lentilhas. O tipo AB, ele gosta muito do tofu, porque é o que ele se sente atraído. Isso aqui não é uma regra, viu, gente? Mas é assim, você também tem que olhar o seu biótipo, você também tem que olhar um pouco a sua herança hereditária. E aqui, então, voltando para essa dieta, vocês vejam que existem situações que não tem como mesmo. Olha, açúcar, massa, isso tem que tirar. Isso não tem de leite, isso tem que tirar. Agora, o resto fica a critério da pessoa. Essa dieta aqui, keto, ela não prevê carboidrato quase que nenhum, inclusive o arroz eles não consomem. Agora, nós brasileiros consumimos o arroz, e se você consome o arroz integral? E, importantíssimo falar, já vamos falar aqui na frente, né? Vamos. Sobre esse orgânico, aliás, alimento que não é orgânico, nem pensar. E esse livro aqui, justamente, eu trouxe, porque esse livro aqui, então, a dieta cetogênica diz, não comam arroz, né? Esse livro aqui foi feita a tradução aí para o Brasil, eu comprei aí no Brasil. Foi um médico chinês, ou japonês, não, perdão, japonês, que tem uma clínica lá em Copacabana, e eu fui lá e comprei esse livro. Esse deve estar mais fácil de vocês acharem no Brasil. É um livro fundamental para todo mundo. É um livro que explica passo a passo o que é o sistema imune adaptativo e o que é o sistema imune inato. O sistema imune adaptativo é quase que 50% aumentado e muito, como é que se diz, reforçado com arroz integral orgânico. Pronto. Então, por isso que eu disse para vocês, está aqui o motivo porque eu falei que a gente não pode seguir, às vezes, o modismo, vamos dizer, em todos os aspectos. Porque aqui é um estudo detalhado e o doutor Toru Abo mostra que os pacientes que ele tratou no Japão, esse livro foi escrito no Japão,
Com arroz integral, a diferença é gritante. Então, não tem como contestar. Então, é assim, não é comer um prato fundo de arroz integral. Mas também não comer nada, eu também não sou a favor. Então, aqueles alimentos funcionais, a gente não pode ficar sem. Aqui também é o seguinte, é um trabalho espetacular que mostra a influência da pectina também para ajudar a restaurar a nossa microbiota intestinal e também ajudar no reparo do leaky gut, que é o intestino permeável. E a pectina, nesse caso aqui, eles estão falando da maçã, a maçã tem muita pectina mesmo, e o outro que tem bastante pectina é a ameixa preta, tanto seca quanto a fruta. Evidentemente que a alimentação nossa tem que ser baseada em coisas vivas, então vegetais, legumes e o máximo que a gente puder comer cru, mas também é assim, existem alimentos que precisam ser cozidos, pouco, mas precisam ser, para liberarem o que eles têm de melhor. O tomate é um deles, e, por exemplo, o espinafre é outro, e, por exemplo, o brócolis, todas as crucíferas, precisam ser, vamos dizer assim, cozidos no vapor, no máximo 30 segundos a 1 minuto, só.